Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para transformar suas finanças, ter mais dinheiro, construir uma reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Essa é a nossa primeira semana de aquecimento para o nosso evento. É hora de revolucionar. E o tema de hoje é: me sinto insegura com meu futuro financeiro. Você se sente inseguro em relação ao seu futuro? Manda para mim aqui nos comentários. Muitas pessoas vivem com essa angústia do futuro financeiro, de como será. Como será meu futuro? Estou cheia de dívidas, como vou estar na velhice? Ganho pouco, como que eu vou me planejar para o meu futuro? Não sei nem por onde começar. Você já se sentiu assim? Já teve essa insegurança do futuro? E por que eu trouxe esse tema hoje, né? Nós estamos vivendo num momento muito delicado atualmente. Muitas famílias perderam suas rendas, algumas pessoas tiveram seus ganhos diminuídos, não foi? Vocês conhecem pessoas que perderam seus empregos, perderam seus negócios, seus comércios, tiveram que fechar comércios, ou tiveram que negociar os ganhos nas empresas, diminuíram os ganhos para poder garantir o emprego, não é verdade? E diante de tudo isso, eu gosto muito de trazer pesquisas para vocês, eu não sei se vocês já repararam. Uma pesquisa da Mastercard sobre a população brasileira, ela pesquisou a população brasileira e algumas regiões da América Latina e do Caribe também. Então, Argentina, Peru, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Porto Rico e alguns outros. Essa pesquisa revelou que esse momento delicado que nós estamos passando teve um grande impacto no emocional das pessoas. Eu nem precisaria estar falando isso, porque vocês já sabem, se vocês não foram impactados emocionalmente ou foram impactados pouco, vocês conhecem pessoas que sofreram mais com essa parte emocional, não é verdade? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Diversos sentimentos negativos foram constatados nas pessoas através dessa pesquisa. Então, vou falar aqui para vocês o que a pesquisa diz. Diz que 33% das pessoas pesquisadas se sentem menos felizes por causa desse momento delicado. 32% das pessoas estão com mais raiva do que antes. Então, as pessoas, nesse caso, tendem a ficar estressadas com mais facilidade, ficam com raiva, às vezes, por pequenas coisas, por causa dessa turbulência toda. 54% dos pesquisados estão com um nível de ansiedade e estresse mais alto. E 43% das pessoas estão se sentindo com mais medo. E aí eu quero entrar um pouco nesse assunto que eu trouxe para vocês hoje. Fiquem aqui até o final, que eu trouxe alguns tópicos para que vocês coloquem em prática em relação ao futuro financeiro de vocês, ok? Independente se você tem dívida, a sua situação atual no momento, ok? Então, o que acontece? O novo cenário mundial também foi um alerta vermelho para todos nós. Vocês concordam com isso? Escreve aqui para mim nos comentários, tá? Se vocês concordam. E por que eu vi tanta gente sofrendo nessa quarentena? Porque perdeu a renda e não tinha outra renda, não tinha renda extra. Por isso que eu falo, vocês não podem depender apenas da renda principal de vocês do emprego, vocês precisam ter uma renda extra, e nem é tanto
pelo motivo das emergências, para que vocês possam garantir um futuro melhor para vocês, para a família de vocês, para que vocês comecem a guardar dinheiro, comecem a fazer investimentos, ok? Então, esse cenário foi um alerta vermelho, eu vi muitas pessoas sofrendo, vocês também. Isso foi um pontapé para que eu colocasse em prática essa área de finanças, que eu já contei um pouquinho para vocês em algumas lives, que eu sou formada em coaching há alguns anos, e Deus vinha falando no meu ouvido, e eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito, falando no meu ouvido que eu precisava passar o meu conhecimento adiante, que eu precisava compartilhar o que eu sei para as pessoas. E aí, na quarentena, eu falei, não, é agora. Eu preciso passar adiante conhecimento, eu preciso falar para as pessoas de todos os erros que eu tive na minha vida, todos esses anos em relação às finanças, porque elas não precisam errar. Vocês não precisam errar. Se vocês aprenderem com os erros de outras pessoas, vocês pulam etapas. Os sábios, eu sempre falo, os sábios aprendem com os que já erraram, com os erros dos outros. Não precisa errar para aprender, tá? E esse cenário fez com que nós brasileiros nos preocupássemos mais em cuidar das nossas finanças, na importância de nos planejar mais financeiramente, porque muitas pessoas, e eu falo para você que a maioria delas não tinha reserva financeira, nunca teve. A população, então, está mais preocupada com o futuro financeiro, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E eu entendo perfeitamente tudo isso. Mas eu vou te perguntar, e você nem precisa me responder, só pensa. O que você vem fazendo diante disso? Você vem estudado sobre finanças? Você vem colocando em prática ações novas, atitudes novas em relação ao seu dinheiro? Você está economizando ou você está gastando em coisas que não vão te ajudar no seu futuro, que não vão te ajudar a chegar no seu objetivo, na sua segurança financeira? Eu sempre falo, toda vez que você for gastar um dinheiro, você se pergunta, tá? Isso está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? E aí, você precisa analisar dentro do seu retrato financeiro as suas metas. Se você estiver gastando dentro da meta que você estabeleceu, ok. Porque a gente precisa viver, a gente precisa ter o nosso lazer, a gente precisa comprar roupas, a gente precisa trocar o sapato, e tá tudo bem. Eu não tô falando que você precisa parar de viver para guardar dinheiro, para pensar no seu futuro, não. Por quê? Porque o caminho tem que ser curtido, o caminho tem que ser leve, não pode ser pesado. Mas a partir do momento que você gasta e você extrapola a sua meta e isso atrapalha o seu futuro, esse gasto está te afastando dos seus objetivos. É isso que eu quero dizer aqui, tá bem? E aí, você está gastando com coisas que está atrapalhando os seus objetivos, que está te afastando? E aí eu quero que você faça uma reflexão agora. Você já pensou em como você gostaria que fosse o seu futuro em relação às finanças? Até quantos anos você gostaria de trabalhar? Porque, gente, muitas pessoas, e eu posso falar para vocês aqui de boca cheia, que a maioria dos aposentados, eles precisam continuar trabalhando para se sustentar. Nem é por opção, é por obrigação. Então, para agora um minutinho. Feche os seus olhos. Pensa como que você gostaria que fosse o seu futuro, a sua velhice. Você gostaria de ficar trabalhando com 70, 80 anos?
para sobreviver? Como que você gostaria de estar lá? Tranquilo, na sua casa, sem precisar trabalhar, com renda suficiente que garantisse sua segurança, o seu remédio que a gente sabe que a gente vai precisar comprar, o seu convênio, que você tenha um lar bom, confortável para você viver. Como que você gostaria que fosse esse seu futuro? Pensa um pouquinho, porque é sobre isso que nós iremos falar hoje. E aí, isso está em suas mãos resolver, correr atrás, aprender, porque eu falo que as oportunidades, ela está aí para todo mundo. Basta você ter a visão de poder enxergar essas oportunidades, de fazer escolhas corretas, porque eu falo que finanças não é sobre planilha, é sobre escolhas, é sobre conceitos, está aqui na mente. Então, é isso que eu quero passar para vocês, ok? Se você identificar algo aqui no que eu estou falando que virou a chavinha para você, que você teve um feedback muito importante, escreve aqui para mim nos comentários, hashtag sai da caixa, porque eu quero que você saia da caixa, eu quero que você tenha atitudes diferentes do que a maioria das pessoas tem, eu quero que você pare de seguir a manada, eu quero que você pare de... Eu quero que você desaprenda tudo que o sistema te ensinou, troque todos esses hábitos negativos sobre finanças que a sociedade impõe, que a igreja às vezes impõe, e eu não tenho nada contra nada, é religião, não é isso, sobre o que a escola impõe, sobre o que às vezes a nossa própria família coloca dentro da nossa caixinha aqui dentro, e não é por maldade, porque a nossa família ensina para a gente o melhor deles, o que eles aprenderam, mas nem sempre isso é o melhor para você, para mim. Então, vamos desaprender, desocupar a mente, esvaziar a caixa para encher a caixa de conteúdo precioso, conteúdo que vai te levar rumo aos seus objetivos, aos seus sonhos, a um futuro que você pensou agora, esse futuro que você fechou os olhos agora e que você gostaria que fosse o seu futuro. Tudo bem? Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Então, vamos correr atrás, vamos arregaçar as mangas. Eu sei que nós estamos passando por uma situação delicada, mas sabe o que eu quero te falar aqui? Mais importante é que tem solução para tudo, independente da situação que você está. Hoje eu fiz um post no nas minhas redes sociais sobre renda extra. Depois você vai lá e dá uma olhadinha sobre você ter uma renda extra de 2 mil, de 4 mil, até 6 mil reais trabalhando de casa. Então, por isso que eu quero você aqui pertinho de mim. Eu quero saber da sua dificuldade, das suas dores, porque quando eu sei o que você está passando, eu sei a sua necessidade, quando eu coloco uma caixinha de perguntas nas redes sociais e você expõe a sua dúvida, a sua pergunta, você participa, eu consigo entender o que você está passando, as suas necessidades, para eu criar conteúdo para te ajudar, para eu criar soluções para te ajudar. Esse é o meu objetivo aqui, esse é o meu propósito, tá bem? Então, toda dúvida que você tiver, coloca nas caixinhas, participa. Eu quero que você se sinta como se nós fôssemos uma família aqui nas redes sociais. Vamos utilizar os nossos canais aqui, Revoluciona Finanças, para trazer algo importante para a nossa vida e não simplesmente uma rede social, tá bom? E aí eu quero falar para vocês sobre o INSS. Você sabe o que significa INSS? Se você nunca ouviu falar nisso, eu vou te falar. INSS significa isso nunca será suficiente.
Isso nunca será suficiente. E você vai depender dele? Você vai deixar o seu futuro nas mãos dele? E será que quando você se aposentar, ele ainda vai existir? Eu tenho lá minhas dúvidas. Já ouvi falar que pessoas com idade de até 30 anos, hoje, possivelmente, quando se aposentar, pode ser que não tenha, posso estar errada, mas já pesquisei algumas coisas sobre isso. Você precisa ter um futuro digno, pelo menos do mínimo. O mínimo para mim, é não precisar trabalhar para sobreviver. Às vezes eu passo nos faróis quando eu estou de carro e eu falo para você que me corta o coração de ver as pessoas com mais idade trabalhando nos faróis. E eu fico pensando, poxa, se essa pessoa fosse minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, e aí me dá um aperto tão grande assim no coração. E eu sei que se você começar agora, você pode ter algo diferente. Você pode construir algo diferente para você. E eu nem estou falando sobre riqueza, sobre ser milionário. Eu estou falando do básico. Estou falando daquilo que nós todos merecemos. Ok? E aí não adianta você ter medo, você ficar com essa angústia, com essa preocupação e não colocar algo em prática diferente. E eu falo para você, se no presente você não está fazendo o que tem que ser feito, o resultado do seu futuro, o seu futuro é o resultado das ações e das escolhas que você tem aqui no presente. O presente é uma plantação, é uma sementinha que você coloca ali na terra e que você vai lá e você vai ter que aguar, que você vai ter que cuidar, e quando crescer você vai ter que podar, para que no seu futuro você coma os frutos dessa plantinha. E quais escolhas você está fazendo hoje? Você está organizando as suas finanças? Você está deixando de comprar compulsivamente? Porque quem compra compulsivamente só se enrola nas dívidas. Você está usando o cheque especial? Está rasgando seu dinheiro com juros e multas, que eu falo que é rasgar dinheiro. Pagar juros, pagar multas, pagar cartão de crédito em atraso, usar o cartão de crédito de forma compulsiva. E aí aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí o seu futuro vai ser, deixa a vida me levar, a Deus dará. Você está correndo atrás de aprender a revolucionar as suas finanças? E eu quero parabenizar você que está aqui, ao vivo, e você que está assistindo esse conteúdo, por estar aprendendo, estar correndo atrás do seu, tentando evoluir. Então, vamos transformar sua vida financeira, ter mais dinheiro, construir uma reserva, aprender, colocar em prática, abrir a mente, sair da caixa, parar de seguir a manada, ser diferente do que a maioria é. E aí, o que você precisa para superar esse obstáculo da insegurança, do seu futuro financeiro? Você precisa fazer. O resumo da live é isso, fazer. Se eu tivesse que falar uma palavra na live de hoje, eu falaria a palavra fazer, fazedores. Mesmo que você tenha dores, mesmo que seja difícil, porque tudo no começo é difícil. E todo mundo tem dor. Esses dias eu falei em um post sobre dores. Ou você tem a dor de trabalhar, de todas as semanas sentar meia horinha para colocar suas
contas em dia, de fazer os lançamentos. É uma dor, não é? Porque você prefere fazer muitas outras coisas do que fazer isso. Eu sei. Só que aí você tem a dor, se você não fizer, você vai ter a dor do arrependimento, a dor de não ter um bom futuro, a dor de não realizar os seus sonhos. Qual é a pior dor, será? Qual dor você escolhe sentir? E aí fica uma interrogação para você pensar. Porque tudo no começo é difícil. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai... Você tem carta de motorista? Se você tiver, quando você foi tirar a carta de motorista? Que você entrou no carro pela primeira vez e olhou para tudo aquilo. 3 pedais, o câmbio, 3 retrovisores, descobriu que ia ter que fazer N coisas ao mesmo tempo, pisar na embreagem, trocar a marcha, olhar para o retrovisor, dar a seta, trocar de faixa. E aí? Não pareceu difícil a primeiro momento? E você desistiu de tirar a sua CNH porque era difícil? E por que você não desistiu? Porque você tinha um motivo maior, um propósito para estar ali, para aprender a dirigir, para superar todas essas dificuldades que eu falei. Talvez você precisasse do carro para você trabalhar, para usar diante de alguma emergência, para fazer mercado, para ir para balada, porque quando a gente tira a carta, né? A gente é mais jovem, pelo menos a maioria, e quer comprar um carro para ir para balada, para sair com os amigos. Esse era o seu motivo, por isso você não desistiu, não foi? E agora, por que você não tem um propósito maior para sua vida financeira? Que te motive, que te incentive a aprender a se organizar, a pensar no seu futuro, a não fazer mais dívidas, não rasgar o seu dinheiro com compras sem consciência, com juros e multas desnecessárias. Será que tirar a carta, tirar a CNH é mais importante do que o seu futuro financeiro? Pensa. Bora revolucionar? E a maior parte das pessoas se aposentam e não conseguem adquirir um imóvel. Estou falando da maior parte, tá? A maior parte da população aposentada pelo INSS se aposenta e, como eu falei no início, depende de continuar trabalhando para sobreviver. Não é por opção, é por obrigação. E se não tem condições de trabalhar, depende da ajuda dos familiares, dos filhos. É isso que você quer para você? E aí você pode até me questionar. Ai, Sheila, eu nem penso no futuro. Vai demorar tanto para eu me aposentar, até lá eu vejo o que eu faço. Ai, eu não consigo pagar minhas contas agora, como que eu vou pensar no meu futuro? Já se viu pensando nisso? Ai, não, outra questão. Vou aproveitar o presente, porque eu não sei até quando eu vou viver. Para que guardar dinheiro? Para que pensar no futuro? Amanhã eu morro, vai ficar tudo aí? Já ouviu alguém falando assim? E esse jeito de pensar, eu lembro muito da minha mãe, que ela falava muito nisso. Você já ouviu falar em tapar o sol com a peneira? A minha mãe falava muito isso. Me lembro dela com muito carinho, só de pensar na frase. Sabe quando você não quer pensar num assunto porque você acha que não tem solução, ou porque aquele assunto te incomoda de pensar, porque você não quer colocar em prática o que tem que ser feito, então é melhor nem pensar. Já passou por isso? Ah, passa tão rápido, a gente nem vê quando passa. E aí, daqui a pouco, nós estamos com 40, com 50, com 60,
E aí, lá na frente, você vai querer ter começado a revolucionar suas finanças hoje. Lá na frente, você vai pensar, eu assisti a live da Sheila. Por que eu não comecei aquele dia? E você vai ver pessoas que estavam na mesma situação que você e que começou. E que garantiu um futuro tranquilo, uma vida diferente. Então, o que eu fiz? Para começar a planejar o seu futuro, eu trouxe alguns passos. Se você tiver caderno e caneta, e se você tiver, não, arruma um papel e uma caneta para que você anote e comece a colocar hoje em prática. Tá bem? Porque não adianta você estar aqui assistindo o conteúdo e não colocar em prática. Degrau por degrau. Lembra? Um dia melhor do que um dia anterior. Então, o primeiro passo que eu trouxe aqui para você. Tenha clareza dos seus objetivos. Como que você vai planejar o seu futuro, pensar no seu futuro, se você não sabe como que ele quer, como que você quer que ele seja? É aquele velho ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você vai fazer uma viagem, então você vai lá e chama uma pessoa para viajar, chama uma amiga, um amigo, ô amigo, ô Josefina, ô Joana, vamos viajar comigo? Ai, vamos, Sheila, vamos para onde? Ah, não sei. A gente pega o carro aí e sai. Aí a gente vê para onde vai. Você acha que vai dar certo? Normalmente não dá. Quando a gente faz uma viagem, a gente se planeja para onde a gente vai, o horário que a gente vai sair, quanto que a gente vai precisar levar de dinheiro para poder gastar, quais os tipos de roupa que a gente vai levar, quantas peças a gente precisa levar, tudo isso é planejamento. Então, você precisa planejar o seu financeiro. E aí você tem que ter clareza da diferença entre sonho e objetivo. Sonho é apenas sonhar. Ah, eu tenho sonho de ir para tal lugar. Ah, eu tenho. Nossa, meu sonho é parar de trabalhar com 60 anos e não precisar mais parar de trabalhar. Não precisar mais trabalhar com 60 ou com 70. Isso é um sonho. Quando você transforma esse sonho em objetivo, é quando você planeja, quando você faz um plano para que esse sonho vire realidade. Então, você precisa saber o que você quer. E você precisa saber como você vai fazer para você chegar lá. Quais os planos? Igual a viagem. Quais as ações, mês a mês, que você precisa fazer? Eu já não coloquei aqui que você precisa sentar uma vez por semana para organizar suas finanças, para fazer seus lançamentos, para dar baixa nos seus gastos, nos seus extratos bancários da semana. E eu estou pensando em fazer isso com vocês no domingo, uma vez por semana. E eu vou colocar umas coisas novas na rede social. Fique atento, tá? Quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse resultado? Ou, eu quero trocar de carro. Quando que eu vou fazer para trocar de carro? Em X tempo, em 2 anos, em 6 meses. Se o seu objetivo é construir uma reserva financeira em 3 anos, quanto que você precisa para sua reserva? Ah, eu tenho 36 meses para fazer isso. Quanto por mês você precisa guardar? Tenha sempre em mente a pergunta que eu sempre te falo. Anota aí que isso daí é de ouro, você precisa ter isso gravado de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente. Isso vai me aproximar ou me afastar dos meus objetivos. Comprar uma roupa cara, trocar de carro, e quando a gente troca de carro, aumenta as despesas com o carro, aumenta o IPVA, aumenta o seguro, frequentar restaurantes caros. Ah, Sheila, então eu nunca vou poder fazer nada disso? Eu não posso trocar de carro? Eu não posso ir num restaurante caro? Você pode. Desde que isso esteja dentro da sua meta da despesa. Desde que essa escolha não atrapalhe os seus objetivos. É simples.
aumenta os seus rendimentos e vai no restaurante caro. E eu vou falar sobre isso mais para frente. Fica aqui comigo até o final. Segundo passo que eu trouxe, separe uma quantia fixa todo mês. E eu já fiz um conteúdo sobre isso. Como guardar dinheiro todo mês. Eu falo que é o dízimo financeiro. As pessoas não vão na igreja e colocam o dízimo lá de 10%? E o que sobra paga as contas? E por que as pessoas não guardam 10% do dízimo financeiro para o futuro delas? E eu vou falar aqui que eu indico você guardar de 10% a 30% dos seus ganhos. Nossa, Sheila, eu não consigo! Eu sei, não tem problema. Vai aos poucos. No meu curso, eu ensino os meus alunos a chegarem a pelo menos 10%. Todo mundo tem que chegar a 10% pelo menos. Mas se você não consegue ainda, estipula um valor para você começar. No seu retrato financeiro, corta as despesas desnecessárias, diminua ou corte as não obrigatórias. Tente reduzir algumas despesas. E aí, quanto que você consegue fazer sobrar todo mês? R$300, R$500? Estipula um valor mensal, R$100, R$50, não importa. Só que você precisa assumir esse valor como uma despesa. Então, vamos supor, você vai assumir R$50 para começar por mês para você guardar. Ok? É só um valor aqui, só um exemplo, gente. Tá bom? Você precisa assumir esses R$50 como se ele fosse uma despesa, como a água, como a luz da sua casa, como o condomínio, aquela despesa que você não pode deixar de pagar, porque é o seu futuro. Aquela despesa que se chama pague-se primeiro. Eu vivo falando disso. Primeiro você, depois as outras despesas. É o seu dízimo financeiro, que vai garantir a sua tranquilidade, vai garantir o seu sono, vai garantir a sua velhice. Ai, Sheila, R$50 vai garantir a minha velhice? Não, ó, sai da caixa. Você precisa começar pequeno. Você precisa começar, se você não começou. Não importa o valor. E você vai evoluindo, ok? Você precisa usar esse valor para você construir a sua reserva financeira, que é o primeiro investimento que eu indico você fazer, o seu colchão financeiro. Não se preocupe em acumular rios de dinheiro. Um passo de cada vez. É uma corrida contra você mesmo. Cada dia melhor. A constância do hábito é mais importante do que o valor em si. Acredite em mim, pelo amor de Deus. Porque é psicológico, é do subconsciente. Quando você guarda R$50 e depois outro mês você guarda mais 50, você está falando para o seu subconsciente que está sobrando dinheiro todo mês, que você é uma pessoa próspera, que você tem dinheiro guardado. E isso funciona. Tá bom? Outro tópico que eu trouxe aqui para você. Aprenda a fazer o seu dinheiro render mais. E isso é outra coisa que você precisa aprender. Você precisa ter como um dos objetivos aprender a fazer o dinheiro render mais. Quanto mais o seu dinheiro render, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo. E tem um conteúdo que eu falo sobre deixar dinheiro na poupança, que quem tem dinheiro na poupança está deixando dinheiro na mesa. Está rasgando dinheiro. Quando você investe sua reserva na poupança, procure esse conteúdo. Assista ele, ok? Você precisa encontrar um investimento de renda fixa, com liquidez diária, que você possa tirar todos os dias esse dinheiro, em qualquer momento, porque se você precisar, você tira, com baixo risco e que rendem mais que a poupança. Ai, Sheila, mas rende tão pouco a mais. Não, a longo prazo não é pouco, é muito.
E mesmo que seja pouco, que você acredite na sua cabeça que seja pouco, se você está deixando de ganhar, às vezes, daqui 1 ano, 2 anos, você deixou de ganhar um salário inteiro do seu mês. É um mês que você poderia ficar em casa sem fazer nada e você está trabalhando. E você poderia ter esse dinheiro a mais lá para te fazer aproximar do seu objetivo. Lembra que eu falei da pergunta? Isso te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Aprender a fazer o dinheiro render mais te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Então você precisa aprender a fazer isso. Qualquer valor a mais vale a pena, não importa o valor. A longo prazo, a diferença dos juros compostos, que é o juros sobre juros dos rendimentos, é imensa. Tá bom? O outro ponto que eu trouxe aqui para você é: tenha flexibilidade. O planejamento financeiro, ele funciona como uma ferramenta para transformar sonhos em realidade. Transformar sonhos em objetivos, quando a gente cria um plano para aquele sonho. De pouco em pouco, você vai garantir um futuro mais confortável para você e para sua família. Mas você precisa admitir que a vida, nós temos que admitir que a vida é cheia de imprevistos, não é? Nós estamos passando por um imprevisto agora nesse momento. Pode haver algum tipo de gasto emergencial que você não contava. Um conserto do carro que quebrou, o encanamento da casa que ficou entupido, alguma redução nos ganhos, a perca do emprego, a queda do faturamento dos negócios. Talvez em algum momento você precise reduzir a sua meta mensal destinada ao seu futuro, a sua reserva. E você reduz, refaz os planos, não tem problema, seja flexível com você. Seja leve, mas você precisa continuar caminhando. Você pode diminuir, mas você não pode zerar. Você não pode voltar ao hábito de não guardar. Desistir jamais. Então, você refaz o planejamento, alonga um pouquinho esse prazo, mas não pode parar. Devagar, mas sempre. É igual, eu falo que é igual batimento cardíaco. O batimento cardíaco não é assim, né? Sobe, desce, vai para baixo, né? Quando para o batimento é porque morreu. Se você parar com o hábito, morreu o seu futuro. Morreu a sua vida financeira. Então, tem que ficar igual o batimento cardíaco. Um mês você guarda mais, aí teve um imprevisto, guardou menos, no outro você teve um 13º, uma participação nos lucros, aí você guarda mais. Não pode parar. Lembra? Parou, morreu. Tá bom? O outro tópico que eu trouxe, mantenha-se motivado. Tá anotando tudo aí? Anota. Você precisa se manter motivado. E o que te traz motivação? Ai, Sheila, como que eu vou me manter motivado? Ai, às vezes eu tô tão triste, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. O seu propósito vai te manter motivado. Lembra da CNH que eu falei aqui? O mais importante é nunca desistir do seu futuro, do planejamento. Às vezes dá vontade de gastar com uma bobeira, de sair do ritmo, de gastar mais do que o planejado. Ah, sabe lá Deus se vamos estar vivos amanhã. Mas eu vou te falar, você precisa ser resiliente. Pensa no porquê você está fazendo isso, é o porquê. O porquê é a sua motivação, que é o seu propósito. Pensa na pergunta de ouro. E isso vai te aproximar ou te afastar dos seus objetivos, dos resultados que você deseja. Trabalhe sempre dentro da sua meta, das suas metinhas, do retrato financeiro. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Estou falando bastante hoje.
Outro tópico que eu trouxe aqui para vocês, que é muito importante. Reconheça seus esforços, o reconhecimento, o se sentir importante. Então, se presenteie quando você conseguir atingir uma meta maior. Não é gostoso quando a gente se presenteia? Como se fosse um troféu. Esse troféu, ele irá te manter motivado, motivada. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer uma meta maior disponível para os seus gastos pessoais. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar os seus ganhos, procura uma renda extra, ou procura estudar, procura saber como se promover. E quando isso acontecer, quando você conseguir fazer essa renda extra, eu quero R$1.000, R$2.000 por mês a mais de renda extra. O que você faria com R$2.000 a mais? Vai lá nas redes sociais que eu postei sobre como ter no mínimo R$2.000 de renda extra trabalhando de casa. Você atingiu essa meta dos R$2.000? Se presenteie com um valor. Olha, parabéns, Sheila. Parabéns pelo seu esforço, você conseguiu bater sua meta. Olha, tá aqui, ó, X valor para você ir lá, para você ir jantar com seu marido, para você ir num parque com seu filho, um parque dos sonhos do seu filho que você nunca conseguiu levar, ou que você sempre leva e que ele gosta muito. Ou, por exemplo, você tem uma meta de atingir a sua reserva financeira. Quando você atingiu essa reserva financeira, que você construiu a sua reserva lá dos 6 meses do seu custo essencial obrigatório, ou de 12 meses, no caso, se você tiver uma renda variável, autônomo, vendedor, o que você vai fazer? Pega um valor e eu vou fazer uma viagem, ó. Então, eu vou construir meu objetivo é fazer minha reserva. E, por exemplo, eu tenho um sonho de ir para o Rio de Janeiro. Quando eu terminar de construir essa reserva, eu vou comprar a viagem do Rio de Janeiro. Você precisa ter motivação para fazer isso. O Rio de Janeiro é o seu troféu para você conseguir a sua reserva. Então, você precisa aprender a se reconhecer os seus esforços. Vai com seu parceiro, com a sua parceira jantar naquele restaurante que você ama, ou que você sonha em ir, nunca teve coragem, porque é caro. Quando você bater essa meta, você precisa desse reconhecimento, desse prêmio. É um plus. Tá bom? Precisa curtir o processo. É o que eu falo quando eu falo em curtir o processo. Tem que ser agradável. Tem que ser motivador. Tá bom? Faz sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Meu chá já tá gelado. Mas eu adoro chá gelado também. Fez sentido tudo que eu falei aqui para vocês? Sobre o futuro, sobre o presente que você precisa fazer hoje, plantar hoje, regar, podar, para que lá no futuro você coma os frutinhos. Mas que o processo precisa ser agradável, precisa ser leve. Tudo bem até aqui? Então, estamos acabando. E aí eu trouxe aqui uma pequena atividade que eu já falei em outras lives. Eu não sei se você assistiu. E se você não assistiu ou se não colocou em prática, você vai colocar hoje. Tudo bem? Escreva aí o valor que você vai começar a guardar mensalmente. Mas eu quero que você escreva agora, independente do seu retrato financeiro, independente do que está sobrando, se está faltando, não importa. Se está faltando, se você não sabe quanto sobra, você vai colocar R$50, R$30, não tem problema. Lembra do que eu falei? Sobre o hábito, sobre o seu subconsciente, você mandar informações positivas. Então, coloca aí no papel. Quanto você vai guardar? R$50, R$100, R$200, R$30, não importa.
E você vai se comprometer com esse valor agora. E aí, depois, quando você olhar o seu retrato financeiro, estabelecer seus objetivos e ver que está sobrando mais, ou se você vê que está faltando, faz uma renda extra para você guardar essa renda extra, então, aí você vai aumentando esse valor. Mas eu quero que você defina um valor agora, para você começar agora. R$ 50 é uma pizza que você vai deixar de comer todo mês. E aí me responde, o que é mais importante? O seu futuro financeiro ou a pizza que você vai deixar de comer? Então, você precisa começar a iniciar o processo de guardar dinheiro para o seu futuro, para a sua tranquilidade, para a sua paz financeira, para o seu filho, para a sua velhice. Agora, anota aí, R$ 50 por mês. E aí, depois eu quero que você vá lá nas redes sociais e coloca. Sheila, eu assisti a live, consegui guardar 50. Olha, esse mês eu já estou guardando 100. Eu preciso ter o feedback de vocês. Coloca lá na caixinha de perguntas. Conversa comigo. Aqui, as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, são pontos, como se fosse o nosso ponto de encontro, onde a gente vai conversar, onde a gente vai bater papo, onde eu vou conhecer melhor você. Então, se eu coloco lá uma enquete, é porque eu quero saber da sua necessidade, é porque o que eu estou perguntando é importante para mim, para eu melhorar cada dia para você. Então, vai lá, responde, vamos conversar. Eu quero que a gente se sinta uma família aqui dentro do Revoluciona Finanças. Porque eu preciso cumprir com o meu propósito aqui, que é te ajudar a revolucionar suas finanças, a transformar sua vida financeira, a ter mais dinheiro, a construir a sua reserva, mesmo que você tenha dívidas. O processo de quitação de dívidas vai acontecer no meio de tudo isso. Mas esquece a dívida agora. Eu quero que você foque no positivo. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Eu espero de coração ter ajudado vocês com essas informações, que você melhore amanhã um pouquinho mais do que você era hoje com essas informações.